Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Não há outro nome mais poderoso, mais forte, inigualável, né, mais tremendo do que o nome de Jesus. Não é verdade, queridos? Amém. Então nós vamos, quero compartilhar brevemente uma palavra com a amada igreja, com você, enfim, você que vai estar vendo esse vídeo. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui, em Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, a besta fera e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então nós vemos aqui, a gente vê, o primeiro ponto que eu quero destacar, né, nesta mensagem, é sobre o juízo de Deus, a manifestação do juízo de Deus na terra. Então a palavra do Senhor diz aqui que Deus se manifesta o juízo dele de 4 formas. Primeiro, a espada, que é a guerra. Segundo, é a fome, né, a miséria, a falta, a escassez, a necessidade, né, das pessoas. E a terceira forma é a bestas feras, que é as catástrofes, né, de tsunami, terremotos, queimadas, né, recentemente teve várias queimadas aí que causam muito prejuízo, né, tanto na Austrália, né, Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, né, queimadas. Então isso são os juízos de Deus na terra. E o quarto manifestação do juízo de Deus na terra é a peste, né? Epidemias, a praga, né? Então é isso que a gente hoje estamos, a igreja e o mundo, né, está atravessando, né? Uma situação bem complicada, mas nisso a gente acaba tirando algumas lições. A palavra de Deus diz aqui também em Jeremias, né, capítulo 9, versículo 23, que Deus ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, né? Isso também fala, né, a Bíblia diz, não se glorie o homem, né, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, e nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, né? Que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. E então, em relação a isso, querido, nós aprendemos, né? Nós entendemos que não é uma perseguição à igreja, né, que nós estamos passando, mas é uma situação de juízo, é uma situação onde a gente tira algumas lições, né? A Bíblia fala aqui em Isaías 26, versículo 9, a parte B do versículo, né? Fala algo bem interessante aqui, fala assim, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, os moradores do mundo aprendem a justiça, ou seja, tanto a sociedade, né, como a igreja vai aprender, né? Então devemos sair mais forte, mais fortalecidos, né, nessa situação da qual nós estamos atravessando, né? Então é momento de nós crermos nas promessas de Deus, refletirmos sobre o nosso chamado, sobre a nossa responsabilidade como igreja, como filho de Deus, né? E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é que a nossa obediência está sendo colocada à prova, né? Por exemplo, em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que toda autoridade esteja sujeita às autoridades, né, superiores, porque não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Então, a nossa prova, a prova, né, da igreja, né, está sendo colocada, a nossa obediência, ou melhor, né, está sendo colocada à prova. Por exemplo, o que nós estamos passando, essa reclusão, de nós ficarmos no isolamento em casa, evitarmos aglomerações, evitarmos
é de sair de casa, né? Às vezes, para mim tem sido assim um grande sacrifício, tem sido, eu tenho, como eu disse, para se adaptar a essa nova rotina, às vezes não sair, não visitar os irmãos, de não ir para a igreja, não ir para o templo, na verdade, porque a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. E então a igreja está em casa e a igreja precisa adorar, precisa levantar um altar de adoração, de oração, né, nas suas casas. E aqui fala, né, exatamente, aqui fala no versículo 26 de Isaías, ou melhor, no capítulo 26, o versículo 20, que fala algo interessante, sim. Fala, vai povo meu, entra, né, entra na sua casa e fecha as portas, porque sob ti te esconde, né? Esconde-te por um momento, até que passe a ira, né? Então esconde por um momento, então fica na casa por um momento. Então o que nos traz um consolo, o que nos traz um entendimento aqui, que vai passar, né? Este momento vai passar, não vai durar para sempre. Então a nossa obediência está sendo colocada à prova. E nós obedecemos a palavra, né, no versículo 5 aqui de Romanos capítulo 13, fala que nós submetemos a autoridade não somente por causa da punição, do temor da punição, mas pelo dever também da nossa consciência, né? Pelo dever da nossa consciência. Porque como ficaria a nossa consciência diante de Deus e até mesmo diante da sociedade, das autoridades, se nós não submetermos a esse decreto, né, municipal, ou estadual, ou federal, o que iria acontecer se algum de nós fosse contagiado e saísse, como eu disse, sendo instrumento para contagiar outros desse vírus, né? Como ficaria a nossa consciência, né? Então, em questão de consciência, nós estamos submetendo em obediência. Não é falta de fé, né? Não é perseguição, por quê? Porque o shopping está fechado, os bares, os bancos, eles estão tendo fluxos de atendimento mais restritos, né? Então, com menos pessoas lá dentro, entrando um pouco, depois sai, entra outro, né? Então não é uma perseguição. E também não é falta de fé, né? É obediência. Para isso nós temos o exemplo que Jesus nos dá. A gente observa lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, que quando Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido decapitado lá na prisão por Herodes, né? A Bíblia diz que ele se retirou para o deserto, né? Jesus se retirou para o deserto. E aí depois lá foram várias pessoas, multidão de pessoas foi lá para ouvir Jesus no deserto. Aí aconteceu aquele milagre da multiplicação dos pães, né? Em outra situação aconteceu com Jesus também, quando Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, decidiu prender Jesus e matar Jesus, juntamente com os fariseus. Jesus ficou sabendo, sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus se refugiou, se retirou para uma cidade deserta chamada Efraim. E Jesus passou ali algum tempo naquela cidade com seus discípulos. E aí, Jesus se refugiou, Jesus saiu, foi para o deserto, Jesus tinha medo? Jesus foi com medo? Não, querido. Jesus não refugiou porque ele não tinha, não é porque ele não tinha fé, não é porque ele tinha medo. Jesus se refugiou, sabe por quê? Por obediência, né? Por prudência, porque ele mesmo disse, olha, nós devemos ser prudentes como simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então ele mesmo é tão tremendo e, né, maravilhoso que Jesus faz, bacana, né? Aquilo que o Senhor que realiza. Jesus ele fala algo, ele ensina algo e lá na frente Jesus faz, Jesus pratica, para dar o quê? Para dar o exemplo, né? Para nos dar o exemplo. Então Jesus não foi falta de fé,
né? Não foi com medo, mas foi sabedoria e um direcionamento dado pelo Espírito Santo na vida do Senhor, né? Então, é algo bem interessante que nós tiramos aqui, uma grande lição disso aqui. E o último ponto que eu quero destacar é que é um momento propício, amados, para nós praticarmos o amor ao próximo, né? Que nós sejamos nesses dias como um bom samaritano. Nós precisamos ser o bom samaritano, nós precisamos demonstrar esse amor na prática, ajudar, orar pelas pessoas, profetizar a bênção. É aquilo que Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortaleça os seus irmãos, né? Então, o bom samaritano é aquele que coloca o remédio na ferida, é aquele que fortalece o que está fraco, é aquele que não critica, pelo contrário, né? Se está desanimado, vamos fortalecer uns aos outros, vamos orar, vamos passar mensagem, vamos passar versículos da palavra de Deus, vamos edificar a fé, né, da igreja, um dos outros, e isso nós estaremos o quê? Praticando o amor, enfim, ajudar, dar socorro no que for preciso. Então nós precisamos demonstrar o nosso amor ao próximo, né? Ao nosso amor a Jesus e também ao próximo. E isso tem que ser o quê? Na prática. Amém, querido? Jesus disse: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então nós precisamos amar uns aos outros. Amém, queridos? E a Bíblia diz, para encerrar, Deus falou fortemente comigo esses dias, que nós devemos clamar a Deus. Então, quando o juízo, quando vir perto, a Bíblia diz, Deus falou para Salomão, lá em 2 Crônicas 7, 13, versículo 14, se meu povo chamei pelo meu nome, se humilhar, orar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e estarei em sua terra. Amém? Eu quero orar por você, eu quero profetizar na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, abençoa a vida deste homem, desta mulher, abençoa a tua igreja que se encontra agora, Pai, nas suas casas, meu Deus, ou até mesmo aqueles que estão trabalhando, que a bênção do Senhor repousa sobre eles agora. Guarda, proteja, meu Deus, em nome de Jesus declaramos, Pai, declaramos Salmo 91, que nenhuma praga, nem mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá, essa praga, esse vírus não vai entrar na sua casa, em nome de Jesus não vai entrar na sua família. Eu declaro a bênção, eu declaro a proteção do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, sara, meu Deus, e restaura a vida daquele que se encontra enfermo, que a bênção do Senhor repousa sobre ele agora, trazendo cura e restauração, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, tenha a noite abençoada e até o próximo vídeo, a próxima gravação que nós vamos fazer, amém? Que Deus abençoe, fique atento aí que a gente vai estar divulgando, viu, amados? Grande abraço, Deus abençoe a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Shalom, Deus abençoe.